Sejam bem-vindos a mais um episódio de como melhorar a sua nota no exame da ANPEC, ou seja, como turbinar a sua nota. Bom, primeiro, é claro, uma observação que é sempre importante, as provas da ANPEC são obviamente difíceis e por várias razões, né? A prova é longa, o conteúdo é extenso para todas as disciplinas, tá? Muitas questões são tecnicamente sofisticadas, outras nem tanto. Mas é claro que algumas dicas, quando muito bem colocadas, sobre questões que, na verdade, sempre caem na ANPEC, elas são extremamente importantes para você conseguir turbinar a sua nota, ok? Então, feito esse esclarecimento, vamos lá. É claro, a garantia para um bom desempenho, eu tenho certeza que eu vou ficar entre os primeiros da ANPEC. Isso exige muito estudo, muito trabalho, não tenho a menor dúvida disso. Tá? Até pela minha formação, por tudo que eu já fiz na vida. Agora, a questão que se coloca é, está chegando perto da prova da ANPEC, algumas dicas relativas a algumas questões que caem sempre na ANPEC, elas são muito importantes para que você consiga dar uma alavancada na sua nota. E é isso que a gente está fazendo aqui, ok? Então, eu sou o professor Antônio Carlos Assunção, leciono para a ANPEC desde 1997, tá? Então, tenho uma boa experiência com isso aqui. Eu fiz doutorado em economia na UF, então sei bem o que significa, né? Ou seja, muito estudo dentro dessa área de economia. Agora, sei também, quando você vai chegando próximo de uma prova como a ANPEC, você não sabe fazer tudo o que tem ali. E, consequentemente, um estudo bem focado nos momentos finais, com algumas dicas, obviamente técnicas, não enrolação, uma coisa técnica, pode, obviamente, servir para você alavancar a sua nota, acertar algumas questões que você não acertaria se não tivesse passado por essas dicas, ok? Então, existem algumas questões recorrentes, a gente olha sempre para isso, olha, isso aqui costuma cair com bastante frequência. Ao mesmo tempo, a gente sabe que os alunos têm mais dificuldade com alguns temas, e aí eu vou tratar de explorar exatamente isso, seja porque são temas mais difíceis, mais técnicos, seja porque são coisas que os alunos viram pouco na faculdade, como vocês vão ver que é o nosso caso aqui, desse exemplinho. Olha só, pega a questão número 11 de 2020, eu vou resolver aqui 2 itens. Repara, com relação à teoria da decisão sob incerteza, julgue os itens abaixo. Aqui. Beta, modelo CAPM. Média variância, modelo de média variância, é o CAPM. Né? Eu diria o seguinte, 90% ou mais dos alunos que fizeram economia não viram isso aqui. Isso cai na ANPEC. Tá? Ou seja, na prova, por exemplo, de 2019, não sei se foi 2019 ou 2020, eram 2 questões inteiras disso aqui. Então, você precisa saber fazer isso. Então, tem algumas dicas importantes aqui. Então, vamos lá. Peguei aqui 2 itens bem legais. Olha só. Suponha que o beta de um ativo é igual a 1,25. Se a pessoa já viu isso, sabe o que é o beta de um ativo, ela sabe do que nós estamos tratando aqui. Né? Que o retorno de mercado é 10,5 e o retorno de um ativo sem risco é 4,5. Retorno de títulos federais. O valor esperado do ativo é 56. No futuro, valor esperado. Então, de acordo com o modelo CAPM, o preço que esse ativo deveria ser vendido hoje é igual a 50. A gente vai ver que isso é verdade. Mas eu vou ter que utilizar o modelo CAPM para, na verdade, calcular uma taxa de desconto apropriada, considerando o prêmio de risco, para calcular o valor do ativo hoje. É isso que a gente vai fazer. Né? Considera o modelo de média variância, o CAPM, que a gente vai ver porque chama de média variância, né? E o indivíduo avesso ao risco. Suponha que o retorno de mercado é 11, que o retorno do ativo sem risco é 5, e que a variância do ativo arriscado, como em um investimento com um grande fundo de ações, é de 25%. Então, o preço do risco é igual a 0,24. Eles adoram perguntar isso aqui. Na verdade, adoram perguntar as 2 coisas. Talvez sejam as 2 coisas mais importantes que você tem embutido ali dentro do modelo CAPM. Aí você vai dizer, mas não tem Assunção, isso aqui é finanças. Olha só, você vai no livro do Varian, de microeconomia, tem isso. Tá bom? Então, consequentemente, em qualquer prova da ANPEC pode cair à vontade. Então, vamos lá. CAPM, né, que é o Capital Asset Pricing Model, né? Enfim, muito utilizado pelo pessoal de finanças para várias coisas.
Mas isso saiu da academia ali de economia mesmo, tá? A economia tem uma grande ligação com finanças, né? Então, o que isso aqui faz? É um modelo que mede o prêmio de risco para determinado investimento em capital. De que forma? Através da comparação, ou por meio da comparação do retorno esperado de tal investimento com o retorno da totalidade do mercado. Aí você vai dizer, entendi mais ou menos essa frase, mas não entendi perfeitamente. Vamos avançar. Repara, se você investir, por exemplo, num fundo de ações, o que acontece? Você elimina o que a gente chama de risco diversificável, né? Aquela história. Compra a ação da Vale do Rio Doce. Aí acontece alguma coisa ruim com a empresa especificamente, ou com o setor. O preço cai muito. O valor de mercado da ação cai. E eu, nota, acionista, sou dono da empresa, né? Ou seja, ganhei um baita de um prejuízo. Não quero ficar refém disso. Como dizia a vovó, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Então, vou eliminar esse risco na medida do possível. Fazendo o quê? Tendo uma carteira diversificável. Vou ser sócio de várias companhias. Ou seja, vou comprar o índice Bovespa. Tá? Quase 80 papéis você tem ali dentro. Vou ser sócio de 80 companhias, alguma coisa assim. Se uma vai mal, 1 sobre quase 80. Não vai fazer muita diferença. Tá? Enfim. Então, consequentemente, quando você vai para um fundo de ações, ausência de risco diversificável. Né? Agora, existe ainda o risco não diversificável. Tá? Enfim, na verdade, é o risco que independe da sua carteira estar diversificada ou não. Como, por exemplo, por mais que a minha carteira esteja diversificada, vou dar um exemplo bem real para vocês. Veio a Covid, fecha tudo. O que aconteceu com o mercado acionário? O valor de mercado de todas as companhias caiu absurdamente. Não tinha nada a ver com diversificação. Era uma condição econômica que afetava todas as companhias. Vão ficar fechadas, não vão produzir, vão lucrar menos, o valor de mercado vai cair, os acionistas vão ficar mais pobres, os donos da empresa. É isso. Tá? Enfim, olha lá. Consequentemente, o retorno esperado do mercado acionário é mais elevado, né? Ou seja, do que a taxa sem risco. O que agora eu estou dizendo? Né? Compre, por exemplo, um título do Tesouro Direto pré-fixado. Taxa de juros, digamos, 6%. Quanto é que você vai ganhar investindo 100 carregando o título até o vencimento? O valor foi contratado. Eu disse 6%, 100 vai se transformar em 106. Acabou. Ah, mas veio Covid. 100 em 106. Acabou. Tá? O retorno nominal está contratado, está dado. Tá? É um ativo livre de risco. Tá? Então, consequentemente, nota, na hora que você vai fazer qualquer tipo de investimento, consequentemente, é claro que você tem que pensar nesse tipo de coisa. Existe um investimento sem risco ou de menor risco, existe um investimento mais arriscado. Vocês vão ver que o beta ele serve exatamente para medir o prêmio de risco de um ativo especificamente. Comparando com isso com o prêmio de risco do mercado. Ó, já estamos melhorando, mas ó, vai ficar melhor ainda. Tá? Então a gente pode medir o risco não diversificável de um ativo, como por exemplo ações de uma companhia especificamente, em termos da extensão que o retorno desse ativo está correlacionado com o retorno do mercado. Estou quase chegando onde eu quero. Repara, imagine, olha para o índice Bovespa, uma série de ações, uma coisa bem diversificada. Digamos que toda vez que sobe 1%, esse ativo que você carrega, sei lá, Vale do Rio Doce ou companhia X, tá? Varia 2 pontos percentuais, seja para cima, seja para baixo. Consequentemente, esse ativo é mais arriscado. Tá vendo? Ou seja, que a volatilidade dele é maior. Logo, para você aplicar recurso nesse ativo, fazer um investimento de capital nessa companhia, você vai exigir um retorno que maior. Por quê? Porque o risco é maior, porque a volatilidade é maior comparativamente a um índice de mercado, a um conjunto de companhias. Nota, mais risco, mais retorno. Essa é a história. Tá? Então, entendido isso, vocês vão ver que agora é fácil operacionalizar o negócio. Vamos lá. Vou montar meu portfólio aqui. Tá? Retorno do meu portfólio. Tá? Vou alocar beta por cento, né, B% aqui do meu portfólio em retorno do mercado. Tipo, comprar o índice Ibovespa. Né? E hoje em dia é fácil de fazer isso. Né?
tem fundo de ações que replicam o Ibovespa, tem ETF que replica o Ibovespa. Qualquer um consegue fazer isso, tá legal? Mas, tá? Ou seja, 1 menos B, o que sobrou comprando títulos federais. Então, consequentemente, a minha carteira poderia ser assim, ó, 30% é retorno de mercado, um conjunto de ações, sei lá, 70% títulos federais. Eu sou meio medroso aí para investimento. Ou então sou mais ousado, 70 e 30. Posso fazer várias coisas aqui. Tá? Então, ó, se o retorno de mercado for 12, retorno de títulos federais for 4, e você dividir aqui meio a meio, esse Bzinho igual a 50%, retorno do seu portfólio vai ser 8%. Beleza? Até aí, nada demais. Agora, qual o grau de risco apresentado por essa carteira de valores? Tem risco aqui? A princípio, se você comprar um pré-fixado, não, né? Quer dizer, o risco é, sei lá, o risco de inadimplência, sei lá, o governo não te pagar. Mas, enfim, contratei 6% taxa de juros, carregando o título até o vencimento, vou receber 6%. O risco está aqui, ó. Consequentemente, né, sendo o desvio padrão uma medida de risco, por quê? Porque é uma medida de variabilidade. Quem não gosta de risco não gosta de variabilidade. Aquele cara que gosta do seguinte: quanto é que eu vou ganhar com essa aplicação? 6. Ele, tá bom. Quanto é que eu vou ganhar? Olha, pode perder 15, pode ganhar 25. Se ele é muito avesso ao risco, ele não gosta disso. Então, variabilidade significa maior risco. Então, está sendo medido aqui com um desvio padrão. Tá vendo? Então, qual é o desvio padrão desse portfólio? É, na verdade, o desvio padrão, tá vendo, do retorno de mercado multiplicado por B, que é quanto aqui em percentual que você alocou dos seus recursos em retorno de mercado, porque aqui não tem risco. A variabilidade é zero. Tá legal? Então, por isso a gente escreveu desse jeito. Agora, vamos lá. Vou rearranjar isso aqui para finalmente chegar na equação do CAPM. Né? Ou seja, retorno do portfólio, então BRM mais 1 menos BRF. Agora, o que eu posso fazer? Né? RF que multiplicado por 1, e aqui eu vou ter BRF, né? Com sinal negativo, e aqui BRM. Então, vou colocar o Bzinho em evidência e reescrever assim. O retorno do portfólio é igual ao retorno, ou seja, dos títulos federais, mais BRM menos RF. Tá, mas o que significa aquele Bzinho mesmo, lembra? Ou seja, é o percentual que eu aloquei aqui, ou seja, em retorno de mercado. Comprei lá ações de maneira bem diversificada, o índice Ibovespa, um negócio desse. E eu sei que existe uma relação, tá vendo, entre o retorno do portfólio e o retorno de mercado, que eu já extraí no slide anterior. Consequentemente, o que é esse Bzinho aqui? Né? Na verdade, é o desvio padrão do portfólio sobre o desvio padrão de mercado. Tá vendo? Então, eu posso substituir aqui. E agora, olha, né, onde acabei de chegar. O retorno do portfólio é o retorno dos títulos federais mais RM menos RF, que é o prêmio de risco de mercado relativamente aos títulos federais, algum ativo sem risco, tá vendo? Dividido ou ponderado pelo desvio padrão do retorno de mercado, multiplicado pelo desvio padrão do retorno do portfólio. Bom, agora vamos para a interpretação desse negócio aqui. Nota, quanto maior o desvio padrão do portfólio, maior o risco, maior o retorno. É isso que você está dizendo. Então tem um prêmio de risco básico aqui, mas repara, se você está disposto a assumir mais risco, tá? Comprar ações mais voláteis, você o faz imaginando um retorno esperado mais elevado. É isso que você está dizendo. Aí o que é esse termo que está aqui, RM menos RF, sobre o desvio padrão do retorno do mercado? É o prêmio de risco. Porque, repara, o que esse cara está te dizendo aqui é o seguinte, né? Ao assumir, prêmio não, preço de risco, né? Ao assumir, né, mais risco, um desvio padrão a mais de risco no portfólio, ou seja, qual o acréscimo de retorno que eu estou tendo? Ou você pode se fazer a seguinte pergunta: para aumentar o meu retorno em 1 ponto percentual, eu tenho que aumentar o meu risco em quanto? Qual é o preço do risco? É esse cara que está aqui. Lembra a pergunta que o cara fez aqui atrás? Ele quer saber o que é isso aqui. Né?
Então, obviamente, vamos colocar os valores ali e fazer exatamente essa interpretação. Agora, uma observação importante aqui é o seguinte: eu fiz todas essas contas por uma questão de simplicidade, sem utilizar o operador esperança. Eu digo, Assunção, já vai começar a complicar as coisas, que operador esperança. Repara, né? Aqui é como se eu estivesse dizendo, tudo isso aqui é conhecido, é ex post. Qual foi o retorno de um fundo de ações bem diversificado, que, sei lá, eu botei o meu dinheiro no ano passado? Está aqui, ó, retorno conhecido. Retorno dos títulos federais, conhecido. Qual foi o desvio padrão? Calculei, conhecido. Está vendo? É ex post, depois. Agora, repara, em geral, quando você vai fazer uma aplicação, né, você não sabe exatamente o que vai acontecer. Qual o retorno de uma ação da Petrobras? Ou de determinado fundo de ações. Você tem uma expectativa sobre isso. Então, é claro que, no caso aqui de uma situação ex ante, a gente deveria reescrever isso da seguinte forma. Expectância do retorno do portfólio, né? Expectância do retorno de mercado. Não precisa fazer isso para os títulos federais, dado que eu estou imaginando aqui um título sem risco de inadimplência e pré-fixado. Então vai ser 6% de qualquer forma, né? O valor que foi contratado ali, tá legal? Enfim, agora como é que eu desenho isso? É a história, na verdade, de risco e retorno. Observe o seguinte, né? O que você pode fazer? Várias opções para você alocar os seus recursos. Né? Ou seja, você pode, na verdade, ter um retorno que é o retorno de mercado. Fazendo o quê? Pegue 100% dos seus recursos, né? E compre lá um índice tipo Ibovespa. E qual vai ser o risco incorrido? Né? Ou seja, o desvio padrão do retorno do mercado. Não gosto disso não, sou muito avesso ao risco. Tá bom, então vai diminuindo aqui, ou seja, o seu risco, a variabilidade da sua carteira. Pode chegar aqui até zero. Pega 100% dos seus recursos, né, e compra títulos públicos pré-fixados. Qual vai ser o seu retorno? RF. Você pode brincar aqui dentro à vontade. Agora, se você quiser incorrer num retorno maior, você vai ter que, na verdade, correr mais risco. Qual a escolha que o agente econômico vai fazer? Cada um vai fazer uma, porque o nível de aversão ao risco dos agentes econômicos é diferente. Então, o indivíduo muito avesso ao risco escolheria isso. O indivíduo um pouco mais avesso um pouco menos avesso ao risco escolheria isso. O indivíduo muito pouco avesso ao risco, ele viria para cá. Alguma coisa assim. Né? Então, consequentemente, é claro que se você for resolver esse problema de maneira formal, você precisa de quê? De uma função utilidade, que te mostre as preferências dos agentes econômicos relativamente ao risco, considerando o retorno, né? Risco e retorno. Então, consequentemente, poderia você ter um equilíbrio desse tipo, onde as curvas de indiferença estão passando por aqui. Ou seja, equilíbrio onde a taxa marginal de substituição é igual ao preço do risco. Para esse cara que tem essas preferências diante do risco. Uma outra pessoa, na verdade, teria as curvas de indiferença passando por aqui, mais avesso ao risco. Um outro indivíduo, por exemplo, talvez tivesse as curvas de indiferença passando por aqui. Sei lá, jamais vou botar meu dinheiro em renda fixa porque rende muito pouco. Eu gosto de risco, eu venho para cá. Né? Então, cada um com seu problema. Então, tá lá. Então, isso aqui funciona como se fosse uma linha de orçamento, te mostra todas as possibilidades, ou esse trade-off entre risco e retorno. E aí, ou seja, o que você vai escolher, obviamente, depende das suas preferências. Tá? Agora, vamos lá. Dito isso, agora o exercício é uma moleza. Olha o que eu disse para vocês anteriormente. Por exemplo, se eu não tivesse que explicar nada para vocês, eu vinha direto para cá. Eu já sei o que é o CAPM. Pelo amor de Deus. Vou só pensar nos números aqui que ele me deu e resolver. Né? Mas não, tive que explicar para vocês. É isso que demandou certo tempo. Olha só. Temos aqui, tá? Ou seja, a nossa linha de orçamento. Ele me diz que o retorno de títulos federais é 5%, o retorno do mercado é 11%. Ele me diz que a variância é 25%. Pelo amor de Deus, cuidado com isso. Essa questão, quando caiu na ANPEC, um monte de gente errou por correria. Né? O cara não percebeu que ele te deu a variância e não o desvio padrão.
E aí, consequentemente, ele usou 25 na expressão. Errou o número, tá? O exercício é numérico. Se a variância é 25, o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, é igual a 5. Ah, tá, agora sim, pelo amor de Deus. Né? Então, consequentemente, olha o preço de risco. Tá vendo? RM menos RF, a inclinação da reta de orçamento sobre 5, que é o desvio padrão do retorno de mercado. 1,2, que é o que eu tinha dito para vocês. Você vê, eu que sei fazer esse exercício, se eu tivesse que resolvê-lo, eu vinha direto para cá. 11 menos 5 sobre 5, 1,2. O preço do risco é 1,2. E se eu precisasse interpretar, não tem problema. E note, então, que o item 3 é falso. Ele diz um outro número, lá 2,4. O aumento do risco em uma unidade, medido em termos de desvio padrão, aumenta o retorno esperado em 1,2. Ou seja, quer aumentar o retorno esperado em 1,2, isso aqui é 1,2, aumente o desvio padrão da sua carteira em 1 ponto. Esse é o preço do risco. Está aqui. Então, beleza. Isso aqui é uma moleza. Ampec pergunta sempre. Tá? Se você guardar isso aqui, 10 segundos para resolver um exercício desse. Podemos utilizar o CAPM para determinar a correta taxa de desconto que deverá ser utilizada, né, para calcular o valor presente descontado do ativo. Isso se usa muito pelo pessoal de finanças. Porque, olha só, vou fazer um VPL para decidir se eu vou fazer um investimento ou não. Tá, mas qual é a taxa de juros que eu utilizo para trazer a valor presente os fluxos de rendimento futuros? É a mesma? Espera aí, são projetos de investimento diferentes. Um é de maior risco, outro é de menor risco. Consequentemente, maior risco, eu vou exigir um retorno maior. Tá, como é que eu vou calcular uma taxa de juros que reflita um risco maior para um certo projeto de investimento? Por exemplo, utilizando o CAPM que a gente acabou de ver. Olha só como é que você faz. Né? Retorno do portfólio é igual ao retorno de títulos federais mais beta, né? Ou seja, retorno de mercado menos o retorno de títulos federais. Note, isso aqui é o prêmio de risco do mercado. Agora, eu vou multiplicar isso aqui pelo beta do ativo. Aí você vai dizer, o que é o beta do ativo? Ele mostra, enquanto o preço desse ativo se mexe relativamente, o movimento de mercado. De maneira bem simples. Em média, conforme o Ibovespa se mexe em 1 ponto percentual, esse ativo especificamente, sei lá, Magazine Luiza, se mexe em 1,25. Consequentemente, você tem uma volatilidade maior aí. É um investimento de maior risco. E é claro que por conta disso, você vai exigir para investir no Magazine Luiza, ao invés de, sei lá, numa carteira bem diversificada como o Ibovespa, né, você vai exigir, por exemplo, um retorno maior, um prêmio de risco de mercado ajustado pelo beta da companhia. Ah, beleza, agora entendi esse negócio. Então, repara, retorno de títulos federais, 4,5. Retorno de mercado, 10,5. Retorno de títulos federais, 4,5. Então, isso aqui é o prêmio de risco de mercado. Então, vou somar o prêmio de risco de mercado com o retorno de títulos federais, porque eu podia não investir em ações de uma determinada companhia e comprar títulos federais. Só que o prêmio de risco de mercado ele não é adequado para essa companhia especificamente, pois o beta dela é 1,25. A variabilidade desse ativo é maior que a do mercado. Então tem que ajustar o retorno de mercado utilizando o beta aqui da companhia. Né? Então, esse é o prêmio de risco de mercado. Ajustado pelo beta vai ser um valor maior. Somando-se a isso, né, um outro custo de oportunidade, que poderia não fazer nada disso, comprar um título federal e obter 4,5% de retorno, nota, a expectativa de retorno é 12%. Então, essa é a taxa de juros que eu devo utilizar para comprar o ativo desta companhia ou fazer um investimento nela. Ponto. Né? Consequentemente, se é 12% a taxa de juros, considerando o risco desse ativo especificamente, que tem um beta de 1,25, a variabilidade dele é maior do que a variabilidade de mercado, né? Agora vamos calcular e resolver o outro item. E agora é bem fácil, né? Qual é o preço desse ativo que ele está dizendo no futuro? 56.
traz para valor presente utilizando qual taxa de desconto apropriada considerando o risco desse investimento? 12%. Então, 56 sobre 1,12. Cinquentinha. Logo, o item 2 é verdadeiro. Ou seja, o CAPM ele serve em grande medida, com essa história de risco-retorno, para você, na verdade, calcular uma determinada taxa de juros para um determinado ativo que possa ser utilizada para você pensar em projetos de investimento, descontar seus fluxos futuros de rendimento, calcular um VPL da vida, considerando o risco desse ativo. Né? Ou o prêmio de risco de mercado ajustado, né? Considerando o risco específico desse ativo. Ok? Então, consequentemente, é uma medida de risco não diversificável. Olha que beleza. Nota, se vocês procurarem em provas de Ampec recentes, vocês vão encontrar várias questões que tratam de modelo CAPM. Sabendo fazer essas duas coisas que a gente fez aqui, vocês matam praticamente todos esses exercícios, sejam numéricos ou não. Então, essa é uma dica fundamental, até pelo que eu já disse para vocês. Já vi prova recente da Ampec com duas questões inteiras de modelo CAPM. Então, reparar, não sei fazer, isso é finanças, não gosto disso, não quero. Ó, você não vai começar com 15, você vai começar com 13 na prova de micro da Ampec, jogando umas questões desse tipo fora. Não façam isso. E nota, é fácil trabalhar com isso, pelo amor de Deus, tá? Então, essa mais uma dica para que vocês possam ter aí um bom desempenho na prova da Ampec, ok? Espero que tenha sido útil para vocês. No futuro teremos mais dicas para vocês conseguirem alavancar o seu resultado nas provas da Ampec, ok? Então, bons estudos para todos e até a próxima.